Olá, mais um estudo. Temos como título O Senhor ouve, liberta. Que coisa boa, né? Quando nós encontramos alguém que nos escuta e, mais do que isso, provê a liberdade. Acompanhem comigo o verso que introduz o nosso estudo, que está lá em Salmos 34, 17, que diz assim: Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. A humanidade, de forma geral, passa por momentos constantes de angústia, seja emocional, seja angústia física, seja angústia por questões financeiras, por questões de emprego, por aspectos familiares, mas se avaliarmos o contexto, o aspecto espiritual, ele, quando não está bem alicerçado, ele pode se transformar em angústia. Mas nós temos um libertador, o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio apenas para dar a mensagem de libertação na época em que ele conviveu com os seus seguidores. A mensagem de libertação, ela irradia pelos séculos dos séculos e encontra o seu fundamento final em uma eternidade. Portanto, jamais devemos perder de vista a lembrança de que o Senhor nos ouve e liberta. Próximo tema: os meus ossos não te foram encobertos. Se nós avaliarmos, por exemplo, o Salmo 139, nós temos a dimensão exata de que Deus nos conhece de forma profunda e não superficial. Para você ter uma ideia, Deus nos conhece muito, muito, infinitamente melhor do que nós nos conhecemos. Deus conhece a essência de nosso ser, nossos sentimentos, tudo aquilo que nós somos e que nós desejamos ser também. Observe comigo aquilo que está lá em Salmo 139, verso 4. Preste bastante atenção. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Incrível isso, não é mesmo? Antes de emitirmos as nossas palavras, Deus já sabe quais seriam elas. Deus não sabe apenas a quantidade de cabelo, de fios de cabelo que você tem. Ele não sabe apenas a quantidade exata de litros de sangue que circulam no seu organismo. Ele não sabe apenas a quantidade de células que faz parte do seu corpo. Ele sabe isso e muito mais. Ele te conhece profundamente no contexto físico e no contexto espiritual. Portanto, ele nos sonda com um nível de profundidade inigualável, com um nível de profundidade que apenas o Criador pode exercer. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que juntos estamos mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 4 desse trimestre. E eu vou estudar com vocês essa semana a parte de segunda e de terça-feira. Segunda-feira fala sobre a garantia do cuidado divino. Deus tem mostrado e provado o quanto Ele nos cuida cada dia. O Salmo 121 já começa: eleva meus olhos para de onde me virá socorro. E a resposta diz: o socorro vem do Senhor. E o Salmo, ele inclui cinco situações em que mostra o cuidado de Deus para conosco. A primeira é a certeza de que Ele não permitirá que teus pés vacilem. Isso é importante, né? Para onde nós estamos andando, por que caminho nós estamos seguindo. A segunda é a imagem do Senhor como guardião de Israel.
saber que Deus nos guarda, que Deus nos protege. E olha, nós temos às vezes muitos testemunhos para dar sobre isso. 3. A figura do Senhor como a sombra à sua direita, que traz à mente a coluna de nuvem da época do Êxodo. Da mesma forma, o Senhor provê abrigo físico e espiritual para o seu povo. 4. A presença de Deus está à sua direita. Ou seja, Deus, normalmente a mão direita ela é a mais forte de um ser humano. E quando essa mão direita está segurando a mão de Deus, não há como nós cairmos, não há como nós nos fragilizarmos. E 5, a proteção de Deus ao seu povo, claramente confirmada no Salmo 121, do 6 ao 8. Ele preserva os seus filhos, Ele cuida, porque Ele é um Deus de amor. E nós, qual é a resposta que vamos dar? Reconhecemos que Deus tem cuidado de nós cada dia, tem dirigido a nossa vida, tem nos protegido cada momento que saímos. Talvez a gente vai saber isso só lá na eternidade. Quantas vezes saímos para a rua para trabalharmos, para fazer atividades, e Deus nos livra de perigos através dos seus anjos. Queridos, sempre tenhamos um coração grato, um coração disposto a dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor nos cuida, obrigado porque o Senhor nos ama de forma tremenda que nós não conseguimos, com a nossa mente limitada, entender. Que você possa entender que durante essa semana o Senhor mais uma vez estará cuidando de você. Terça-feira nós temos como título: O Senhor é refúgio na adversidade. Como é bom, meus irmãos, quando nós temos enfrentando dificuldades, dores, adversidades, e Deus está conosco. Sabemos que Deus está ali, protegendo, a gente se sente seguro, fortalecido. O verso 7 do Salmo 17 diz: Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Então, vejam, o Salmo já está nos dizendo assim: o Senhor nos cuida, o Senhor se levanta contra aqueles que querem nos levar, querem nos fazer algum mal. O salmista passa por diferentes problemas, e neles volta-se para o Senhor, que é um refúgio em todas as adversidades. Então, queridos, quando nós estamos enfrentando lutas ou dificuldades, nós sabemos que nós podemos contar com a mão poderosa de Deus em nossa vida. O salmista também fala da segurança que pode encontrar em Deus, o esconderijo, a sombra, o refúgio, a fortaleza, asas, escudo, proteção. Tudo isso simboliza um Deus que cuida, um Deus que protege no meio das adversidades. Se Deus está conosco nos momentos bons, Ele também permanece conosco nos momentos difíceis e complicados da nossa vida. Não desista de Deus, queridos, porque Deus nunca desiste de nós. Uma das metáforas mais profundas é a que se refere a estar à sombra das tuas asas, ou seja, estarmos protegidos de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. O Senhor é comparado a uma águia que protege seus filhotes com suas asas, e uma galinha que reúne seus filhotes sob suas asas. Conta uma história que uma vez pegou fogo em algum lugar e encontraram uma galinha completamente carbonizada, mas embaixo das suas asas estavam seus pintinhos que tinham sobrevivido. Essa imagem me passa a impressão perfeita de um Deus que nos ama, que nos protege, nos cuida e nos guarda nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que o Senhor possa trazer a você, quando você estudar a sua palavra, conforto, porque Deus, Ele nos dá esse conforto, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que comanda o universo e Ele cuida de nós como se nós fôssemos únicos nesse mundo. Portanto, confie no Senhor, entregue sua vida ao Senhor e deixe que o Senhor seja Deus em sua vida. Amém. Irmãos, essa lição de número 4, vem nos falando dos favores, os milagres e tudo aquilo que Deus faz por mim e por você em termos de cuidados, E ele fala também aqui no Êxodo, O Êxodo é sair de,
né? Sair de algum lugar para outro. Então, quando os israelitas precisavam sair do Egito, né, onde estavam sendo escravizados, né, Deus também ali esteve com eles naqueles 40 anos de peregrinação, né? Então, ele se apresentou em termos de favores que eu estou falando aqui agora, como eu falei antes, né? Deus se apresentou ali com uma coluna de fumaça, né? Uma nuvem. Então, muito se vê e ouve, né, falar em nuvem, mas o que seria essa nuvem, né? Era o próprio Deus ali em forma de nuvem, tendo um cuidado máximo com aquele povo israelita que fazia essa travessia, né? Desde o Egito até a terra de Canaã, a terra prometida, até aí tudo entendido, né? Como também na travessia do mar, né? Deus também teve esse cuidado, e retrocedendo um pouquinho atrás, e durante a noite na caminhada ele também se transformava numa coluna, né, de fogo, né, para dar luminosidade para o povo poder continuar na sua caminhada, não é verdade? E quando chega no Mar Vermelho, também tem a sua história ali, né, o qual se abriu para Israel passar e se fechou, né, para afogar o exército egípcio. Isso aí foram ajudas de Deus, né? Deus promoveu para aquele povo, né? Então veja que Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versos de 1 a 4, ele fala ali dessa história do Êxodo, né? E fala também que tivemos ali uma lição espiritual, né? Qual seria essa lição espiritual, né? É lógico que dá para perceber que com os milagres feitos por Deus, né, nos deixa claro que Deus quer a nossa salvação e está sempre disposto a nos ajudar, né? Como fez esses milagres que eu lhe falei antes, né? Da nuvem, né? A travessia do mar, a água, né? Através do bordão de Moisés, né? Tudo isso. E você conhece a história simplesmente, né? A gente está falando aqui porque consta da lição, né? Paulo descreve também a saída desse povo do Egito de uma maneira poética, lá no Salmo 114. Você pode ler também, é um salminho bem curto, né? Em sua sabedoria, né? Tudo que Deus criou se submete a Ele, né? Então, no Salmo 114 ali, ele lhe dá claramente como Paulo entendeu poeticamente, né, essa libertação do povo de Israel das mãos dos egípcios. O Salmo 114, meus irmãos, também ele descreve Deus como criador e soberano sobre os poderes da natureza, né? Salvou seu povo no Êxodo, porque tudo que se apresentava ali, o rio, o mar e tal, ele comandava tudo isso, né? O mar, o rio Jordão, enfim, as montanhas e colinas representam poeticamente os poderes naturais e humanos, né? Que se opõem ou se opunham a Israel em seu caminho para a terra prometida, como eu falei antes, né? Canaã. Então você dá uma rebuscada no Salmo 114 aí, também no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 4, que você vai se inteirar melhor de uma maneira bem completa e vai ter oportunidade de ver ali o quanto Deus lhe ama, o quanto Deus lhe quer e, acima de tudo, deseja a nossa salvação em Cristo. Amém, meu irmão? Lição de quinta-feira, 25 de janeiro. Auxílio do santuário. Irmãos, eu
temos aqui, eu não, mas nós, né, temos vários textos aqui de vários salmos, e eu queria aproveitar para dizer o seguinte, que o interessante seria que todos nós tivéssemos a lição, porque eu não posso aqui me deter em cada salmo, né? Às vezes é um outro livro, mas com vários versículos, né? E a gente não pode se deter em ler, né, um por um. Então nós temos nessa lição de quinta-feira, nós temos ali vários salmos, né? Mas eu escolhi 2 versículos apenas para a gente poder continuar a nossa lição. Por que eu estou frisando isso? Porque você, de posse da sua lição, você pode conferir o que é dito aqui neste vídeo, comparar, pode até fazer alguns comentários, né? Ou chegar à conclusão de alguma coisa que porventura você tenha passado desapercebido, né? Eu separei 2 aqui. Eu separei o Salmo 3, versículo 4, né? Que diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor. Quem é que está dizendo isso? O salmista Davi. E ele do seu santo monte me responde. Essa era a certeza que Davi tinha pela fé, né? Com a voz dele ele clamava pelo Senhor. E o Senhor do seu santo monte ouvia e respondia o clamor de Davi. Eu também separei aqui o que está no Salmo 27 e no versículo 5, que diz assim: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Quando Deus fala em rocha, meu irmão, você não deve pensar numa pedra grande, numa grande pedra. Deve pensar num rochedo, numa rocha de extensão grande, porque realmente o nosso Deus é grande. E quando ele fala em rocha, não é uma pequena rocha, é uma rocha de um tamanho, é uma pedra, né? Um rochedo de tamanho bastante razoável, né? Então você vê aí que quando nós nos encontramos na adversidade, nós temos um Deus que está à nossa disposição e pode nos ocultar na sua rocha, no próprio Deus, no seu santuário, no seu recôndito, né? Então é uma promessa que Deus tem para nós, que não devemos então nos preocupar quando se abate sobre nós uma adversidade qualquer, não é verdade? Então, esses textos, eles nos põem ali claramente que tudo isso vem de Deus, né? Ele nos socorre sempre na tribulação, né? São dádivas que Deus dá a você e a mim, portanto, a nós, né? E o refúgio que é falado ali, o refúgio no santuário, supera a segurança proporcionada por qualquer um outro lugar. Mesmo que você tenha um esconderijo secreto, ele não é o suficiente diante da segurança que Deus te oferece, né? No santuário, no pavilhão, na rocha, enfim, ele usa várias figuras de linguagem ali, né? Pois Deus, ele habita no santuário, né? Não aquele feito por mãos humanas que nós já estudamos, né? Mas ele habita no seu santuário, ali está Deus e está em sua defesa. Eu fico me perguntando o que Deus é capaz de fazer por ti e por mim, para nos dar ainda em tempo hábil a salvação, enquanto Jesus não volta. Amém? Então ele trabalha
incessantemente por você e por mim. Eu quero ler para você o que está no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz assim: não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Deu para entender essa frase? Não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Nós também somos tentados, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, qual é a relação entre essas passagens aí, né, que o salmista faz e diz sobre o santuário, né? Você veja bem que nós temos um sacerdote, então, que vive. Ele vive para interceder por nós. Então a Bíblia, ela é permeada por promessas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ela é permeada por promessas desde Gênesis lá. Vamos concluir o nosso estudo. A lição deixa claro que Deus nos conhece, que Deus sonda o ser humano. Ele, como autor e consumador da criação e da salvação, do plano da redenção também. Ele nos conhece. Como nós não nos entregaríamos àquele que nos conhece de forma magnífica? Um gesto de fé é reconhecê-lo, é louvá-lo, assim como os salmistas faziam. Louvá-lo, reconhecê-lo, saber que Ele é o nosso Criador e aquele que nos oferece uma possibilidade fantástica de viver eternamente. E não se esqueça que nosso estudo deixa bem claro de que Deus é capaz de fazer coisas fantásticas para aqueles que confiam nele. Confiar em quem nos conhece. Essa é a grande dica. Que você tenha tido um bom aproveitamento ao longo desse estudo. Que Deus esteja abençoando você e a sua família de forma fantástica. E nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Encha seu coração do amor de Deus e transborde amor aos que encontrar no seu caminho. Ore como Salomão e peça ao Senhor: Pai, que sejam justas todas as palavras da minha boca, que não encontre nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Toma conta de minhas palavras, Pai. Em nome de Jesus. Amém.